Fala galera da Pré, tudo bem com vocês? Professor Alu aqui. E pessoal, semana passada, né, eu falei para vocês que faltava só um pedacinho de números complexos para a gente ver, tá? Porque a gente estudou aqui o capítulo 1, que é números complexos. A gente estudou o capítulo 2 sobre polinômios. Estudamos o capítulo 3 sobre equações polinomiais. Aí, o capítulo 4 e o capítulo 5 do livro aqui do IESE, né, do volume 6 de complexos polinômios e equações, nos capítulos 4 e 5, ele traz aí alguns conceitos sobre o que é um polinômio recíproco, sobre o que é uma derivada de uma função polinomial e essas coisas assim que a gente não precisa saber, tá bom? Só que aí no finalzinho do capítulo 5 ele traz o MDC e o MMC de polinômios, né? O, isso daí foi uma coisa que a gente estudou no comecinho do ano, a gente estudou no nivelamento, né? Que eram aquelas 3 semanas iniciais, que eu dei para vocês um pouquinho sobre polinômios, para a gente usar em equações aí gerais do primeiro, segundo grau. Só que agora, como a gente está estudando polinômios aí de n graus, né? O seu polinômio pode ter qualquer grau. Eu vou estar aqui falando mais um pouquinho sobre o MDC e o MMC, tá? Então, eu vou passar isso daí e daí a gente vai fechar esse capítulo de complexos e polinômios e a gente vai partir aí para análise combinatória, tá bom? Então, como é que vai funcionar aqui, galera? Vamos pegar esses polinômios aqui, ó. O polinômio f, que é x menos 1, x menos 2 ao quadrado, x menos 3. E o polinômio g, que vai ser x menos 2, x menos 3, x menos 4. Né? Então, tem dois polinômios aqui que eles estão na forma fatorada, né? Eles estão fatorados aqui em vários fatorzinhos, né, do primeiro grau. Então, da mesma forma como a gente tem dois números, né? Por exemplo, vamos pegar aqui o 24 e o 30, né? Então, aqui eles já estão na forma desenvolvida, né? Se a gente fatora esses números, o 30, por exemplo, o 30 é 2 vezes 3 vezes 5. E o 24 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, né? Então, aqui eles estão escritos na forma fatorada. Quem que é o MDC do 24 e do 30, então? É o maior número natural aí, né? Que divide o 24 e o 30 simultaneamente, né? Porque o 2, ele divide o 24 e o 30. Só que será que o 2 é o maior número? Então, como é que faz para a gente descobrir? O MDC, pessoal, ele vai ser o que os números têm em comum, ó. Como os dois números têm fator 2, o 2 divide os dois ao mesmo tempo. E como os dois números têm fator 3, o 3 divide os dois números ao mesmo tempo. Tá bom? Isso significa, então, que o MDC de 24 e 30 é 2 e 3. 2 vezes 3, tá? Que vai ser 6. Então, 6 é o maior número, que é divisor de 30 e 24 ao mesmo tempo. Beleza? Tá aí. A gente também tem outros métodos de calcular o MDC, né? Como, por exemplo, o método das divisões sucessivas, que você bota o 24 e o 30, e aí você sai dividindo só pelos fatores comuns, né? Por 2, você vai ter aqui 12 e 15. Por 3, você vai ter 4 e 5. E aí 4 e 5 são primos entre si, né? Então você vai ter aqui que o seu maior divisor comum é 6, tá? Outra maneira de se calcular o MDC aí. Então, pessoal, como a gente está pegando aqui fatores comuns que eles têm, a gente vai fazer a mesma coisa para os polinômios, né? Então, vamos olhar esses dois polinômios aqui, ó, o f e o g. Quais são os fatores comuns que eles têm? Ó? O x menos 3
e o x menos 2. Só que o g, ele só tem um fator x menos 2, enquanto que o f tem 2, né? Ó, tá ao quadrado. Então, como a gente quer o que só é comum, a gente vai pegar o x menos 2 uma vez só, e não duas. A gente vai pegar uma só, tá? Então, qual que é a moral da história aqui, ó? O MDC dos polinômios f e g vai ser igual a x menos 2 vezes x menos 3. Beleza? Então, o MDC vai ser aqui o polinômio que você monta pegando os fatores comuns que os dois polinômios têm, tá? Detalhe só, tá, pessoal, que na definição que o IESE traz aqui, ele disse que o nosso MDC ele deve ser unitário. O que significa MDC unitário? Significa que, junto com esses fatores aqui, ó, a gente não vai colocar nenhum número. A gente só está interessado no esqueleto polinomial, né? Porque imagina o seguinte. Imagina que você ainda tem um fator 2 aqui, um fator 4 aqui. Daí, você poderia tirar o 2 aqui e colocar no MMC também. No MDC, não é? Porque tanto F quanto G tem o fator 2. Só que pela definição que o IESE traz, você não coloca nenhum 2 aqui. Porque você só quer os fatores polinomiais. Você não está interessado em número aqui. Você está interessado em fator polinomial. Por isso que ele define o MDC como sendo unitário. Tudo bem? E aí o MDC vai ser um polinômio também, que a gente pode falar que é o polinômio H. Então, o polinômio H, que é x menos 2 vezes x menos 3, é o MDC dos polinômios FG. Beleza? E o MDC, pessoal, ele traz consigo as raízes comuns aos dois polinômios, né? Então, tanto o polinômio f quanto o g, eles admitem raiz 2 e raiz 3, tá? Agora, o polinômio g ele não admite raiz 1, porque ele não tem fator x menos 1 aqui. E o polinômio f não admite raiz 4, porque ele não tem o fator x menos 4 aqui. Mas como eles têm esses fatores aqui, as raízes que eles têm em comum vão ser o 2 e o 3, tá? Que são as raízes do MDC. Beleza? Aí, em relação ao MMC, pessoal, o MMC é o menor número que é múltiplo, por exemplo, do 24 e do 30 ao mesmo tempo. Então, a gente acabou de ver aqui que o 24 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. E que o 30 é 2 vezes 3 vezes 5. Não é? Se eu quero um número, né, que ele é múltiplo de 24 e 30 ao mesmo tempo, o menor múltiplo comum, ele tem que ter todos os fatores do 24 e todos os fatores do 30. Certo? Então, nos fatores do MMC, tem que ter todos esses, tá? E tem que ter todos os fatores do 30. Só que aí, o que a gente tem que se preocupar só? O 2, que é um fator de 30. Eu já tenho 2 aqui, né? Para formar o 30. O 3. Eu já tenho aqui um 3. Eu não preciso de outro. E o 5? 5 eu não tenho aqui. Então, eu preciso colocar o 5 também. Tá? Por que que está acontecendo aqui? O MMC, pessoal, ele tem que ter fatores que formem o 24 e o 30. Ó. O 24 eu consigo formar com esses 4 primeiros fatores. E o 30 eu consigo formar com esses fatores aqui. Então, como eu consigo formar tanto o 24 quanto o 30 com os fatores do MMC, significa que o 30 é múltiplo aqui do MMC. Não, melhor, o MMC é múltiplo do 30 e o MMC também vai ser múltiplo do 24, tá? Então, você vai pegar aqui, né, se você agrupar aqui esse pessoal,
a regrinha que a gente fala, né, é pegar aqui os fatores comuns e não comuns, né? Então, 2, ó, é fator comum. Só que a gente vai pegar o de maior expoente. 3 é fator comum, só que o expoente aqui dos dois é 1. Então, tanto faz qual 3 a gente pega. E 5 é um fator que só tem no 30, então a gente tem que pegar ele também. E assim a gente monta o mínimo múltiplo comum aqui entre dois números, né? Com polinômios, pessoal, é a mesma coisa, tá? Vamos montar aqui o MMC, então, desses dois polinômios. A gente vai pegar os fatores comuns e não comuns, né? Com os maiores expoentes. Então, x menos 1, x menos 2, a gente vai pegar ao quadrado, porque pegando ao quadrado, você já garante que você vai ter aqui o do g, né? Você tem 2, o g precisa de 1, x menos 3 e x menos 4. Então, esse cara aqui, ele vai ser o nosso MMC, tá? Também unitário, ou seja, a gente não está interessado aqui nos números soltos, a gente está interessado só nos fatores do primeiro grau, né? Nos binomiozinhos aqui, ó, tá? Então, esse daqui vai ser o nosso MMC, esse aqui vai ser o nosso MDC, tá bom? Ah, isso daí é o que o livro do IESE traz no final do livro, né? E no final do volume, né? No volume 6 aí de complexos e polinômios, tá bom? E aí, pessoal, com isso a gente encerra a matéria de números complexos, beleza? Então, junto com essa aula, vocês vão estar recebendo aí a lista de provas de números complexos, tá bom? Então, como terminamos a matéria de números complexos, vocês estão recebendo aí as questões aí para vocês verem como que isso cai no vestibular, tá? Muito bem, pessoal. Então, vou terminar aqui o curso de complexos nesse vídeo e junto com esse vídeo vocês também estão recebendo aí o começo do curso de análise combinatória, tá bom? Então, eu vou partir aqui para a gravação da combinatória, tá?